tem um elenco muito bom, tanto é que tem muitos jogadores importantes cedidos a seleções aí que estão jogando a Copa América, De La Cruz, Arrascaeta, por exemplo, são dois grandíssimos jogadores e mesmo assim o Flamengo conseguiu aí a busca, né, pela liderança do Campeonato Brasileiro, jogando um bom futebol. Fala, nação, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informe. A partir de agora vamos acompanhar as últimas novidades no dia a dia do Mengão. O Flamengo que já se prepara para enfrentar o bom time do Juventude, hein? O bom time do Juventude que vem aprontando pra cima de uns e outros ali no Campeonato Brasileiro. Dessa vez o Mengão vai tentar buscar mais 3 pontinhos nesse jogo fora de casa. Um jogo importante onde o Flamengo está com diversos jogadores convocados tanto para a seleção uruguaia quanto para a seleção chilena ali, né? O Pulgar, inclusive, pode até voltar mais cedo se o Chile foi eliminado precocemente na Copa América. Tem essas novidades também, né? Jogadores lesionados, um time todo remendado, mas que ainda assim o Tite conseguiu resolver ali o meio campo, adaptou o zagueiro ali, o Léo Ortiz, como volante, que vem saindo até bem, razoavelmente bem naquela função. O Mengão vai buscar mais 3 pontos para seguir na ponta da tabela. E a imprensa paulista acabou falando aqui, Denilson e Renato elogiaram bastante o atual momento do Mengão, além de mostrar ali uma matéria muito boa, onde fala sobre o dia a dia do Flamengo, o que esperar, qual time deve ir a campo. É isso que vamos acompanhar no vídeo de hoje. E também vamos ver o que a imprensa carioca falou com Vene Casagrande e companhia. Agora, sem mais enrolação, vamos pro vídeo, mas antes de começar, pedimos que deixe o like, inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade sobre o Mengão e, é claro, deixaremos aqui na descrição os links dos canais citados para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Agora, vamos pro vídeo. Não é? Para deixar você já no clima da Série A, 12ª rodada começando, não é? Vamos falar de Juventude e Flamengo. Aliás, o jogo em Caxias do Sul não é um lugar que o Flamengo costuma se dar bem, mas é nesta terra que nasceu o técnico Tite. Boa. Vamos dar uma olhadinha agora nas notícias dos dois lados. Partiu. A noite desta quarta-feira será especial para o técnico Tite. Logo mais, o Flamengo visita o Juventude no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Um lugar muito especial para o comandante rubro-negro. Talvez eu tenha o privilégio de voltar numa terra onde eu nasci, onde eu tenho grandes amigos, tanto do lado do Caxias como do Juventude, onde joguei nos 2 clubes, onde fui técnico dos 2 clubes, onde tenho o privilégio também de ter sido educado pelo senhor Agenor e pela dona Ivone, ter estudado no Emílio Meyer, então eu tenho uma série de componentes emocionais muito fortes em Caxias. Apesar de toda a memória afetiva, Tite sabe que a missão de vencer não será fácil. A última vez que o time carioca bateu o Juventude em Caxias do Sul foi pelo Brasileirão de 1997. Já são quase 27 anos desde o último triunfo do rubro-negro longe do Rio de Janeiro. Com a responsabilidade exata da dimensão do momento que nós estamos, do desempenho que a gente precisa ter, de buscar vencer sendo melhor. Tudo isso engloba. Em busca de voltar a vencer no estádio Alfredo Jaconi, o Flamengo do técnico Tite terá mudanças no time titular. O atacante Bruno Henrique, por exemplo, teve um trauma no pé esquerdo e fica fora deste confronto. Em seu lugar, atua o jovem Vitor Hugo. Já o zagueiro Davi Luiz será poupado e dá lugar a Léo Pereira. O camisa 23 sentiu dores no joelho no clássico contra o Fluminense e, apesar de ter viajado para Caxias, começa no banco de reservas. No mais, o time do Fla deve ser o mesmo da última rodada. A vitória é consequência. Ela é consequência de ser melhor. Ser melhor dentro da regra do jogo, sendo a equipe mais disciplinada que o campeonato que é o Flamengo é. O Flamengo não é só líder. É a equipe mais disciplinada porque já tem a jogar futebol. Ele quer isso, ele quer fazer de novo, fazer valer essa máxima, respeitar o adversário e ser melhor dentro do campo. Bom, quero mostrar a tabela aqui. Eu sei que todo mundo tá de olho nessa tabela, que tá bem maluca. Não tá normal essa tabela. Mas o Flamengo na liderança não é nada fora do comum. É um time que se esperava uma boa campanha
e tá driblando bem os desfalques da Copa América, jogadores lesionados. O Palmeiras também começou meio tímido, empatando, aquela coisa toda. Já é o vice-líder. Isso aqui, ó, o Bahia, eu falei que o Bahia era vice-líder, mas o Bahia é o terceiro lugar. O vice-líder é o Palmeiras. Mas tá bem, mas tá bem. Mas tá bem na parada também, né? O Botafogo é o quarto lugar, o Atlético Paranaense é o quinto, aí o Bragantino na sexta posição, Inter e Cruzeiro com 17 pontos, São Paulo 15, o Galo tem 14, assim como Fortaleza, Juventude 13, adversário do Flamengo, Criciúma 12, Cuiabá 11, Vasco 10, Atlético Goianiense 9, que é a mesma pontuação do Vitória, que abre o Z4. Depois vem o Corinthians com 8 pontos, o Grêmio com 6 e o Lanterna Fluminense, agora sem Diniz, com 6 pontos também, né? Impressionante os últimos 3 colocados, né? Corinthians, Grêmio e Fluminense. Óbvio que isso aqui vai mudar na minha opinião. E na primeira parte da tabela ali, tanto o Atlético Paranaense quanto o São Paulo poderiam estar melhor dentro dessa classificação. Vacilaram nas últimas rodadas. O que você tem visto do Flamengo? O que mais chama a atenção? Porque há um mês o Tite era questionado no comando técnico, hoje tem o seu nome gritado pelo torcedor. Porque o Flamengo, naquele momento, não conseguia jogar bem, às vezes até ganhava o jogo por 1-0, resultado curtinho, e o torcedor do Flamengo criticava e cobrava, porque pela qualidade que o elenco tem, poderia jogar melhor. Porque o caso do Flamengo, por essa qualidade técnica que os jogadores têm, não basta só vencer, você tem que convencer. O Tite passou por essa cobrança. A partir desse momento, os jogadores deram a resposta. Tem um elenco muito bom, tanto é que tem muitos jogadores importantes cedidos a seleções aí que estão jogando a Copa América, De La Cruz, a Rascaeta, por exemplo, são 2 grandíssimos jogadores, e mesmo assim o Flamengo conseguiu aí a busca, né, pela liderança do Campeonato Brasileiro, jogando um bom futebol. Você já tem a escalação? Você já fez a escalação do Flamengo? Temos a provável escalação. A gente apurou pelo que o Tite esboçou na atividade de ontem, e eu considero até uma novidade, assim. O quê, Vinícius? Porque se a gente for parar e analisar, ele não tem o Everton Cebolinha, que vai demorar a voltar aos gramados, com uma lesão no quadril. Agora não tem o Bruno Henrique, com um problema no pé esquerdo também, vai demorar a voltar. E aí ficou aquela dúvida, a gente até brincou aqui no fim do programa ontem, quem será que ele colocaria ali no setor ofensivo? E ele vai botar uma novidade. Vamos lá, o provável time do Flamengo que ele esboçou ontem. Rossi no gol, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Davi Luiz viajou, mas fica como opção no banco de reservas. Acho uma atitude extremamente correta do Tite. Ayrton Lucas na lateral esquerda, Léo Ortiz sendo mantido como primeiro volante, Gerson, Lohan, Vitor Hugo entrando no time na vaga do Bruno Henrique, e a dupla de ataque, Luiz Araújo e Pedro. Quase falei Luiz Henrique do Botafogo. Mas então, pra mim, essa é a grande novidade. Ele colocando o Vitor Hugo. O desenho tático muda bastante ou o jogador vai se encaixar na nova função? Eu gostaria de te responder. Eu confesso que eu sei, mas a fonte pediu pra não dizer isso, porque é uma estratégia técnica. Então eu vou fazer uma pergunta pro Pedrosa. Pedrosa, você acha que, já que você não pode falar, né, que você já sabe... Antes do Pedrosa falar, eu posso só dar minha opinião? Claro. Eu acho que o Tite erra em colocar o Vitor Hugo, independentemente da tática dele, porque ele tem o Matheus Gonçalves à disposição dele. E o Matheus Gonçalves joga muito bem como ponto esquerda. Era uma oportunidade perfeita. Esquerda? Porque ele entraria na vaga do Bruno Henrique. Mas a posição preferencial dele não é a ponta direita? Por exemplo, exatamente, foi a mesma pergunta que eu fiz para a pessoa. Se a gente for parar e analisar o jogo que ele se destacou contra o Botafogo, você lembra? Ponto esquerda. Ele jogou como ponto esquerda, inclusive fazendo um gol. Aos 49 segundos ele faz um gol pela ponta esquerda ali do ataque. Independentemente da tática do Tite, isso não define que ele joga melhor ali. Não. Tudo bem, e é um garoto, tem oscilação Isso não e tudo define. mais. Não, mas eu acho. O que eu quis dizer eu já vi ele jogando bem. Eu entendi o que o Benê falou. Por Entre exemplo, o Vitor Hugo e o Matheus Gonçalves, ele prefere o Matheus Gonçalves na esquerda. É isso, eu entendo. porque não mudaria o esquema tático. Sim. Exemplo, vamos supor que o Tite entre com o Vitor Hugo aberto pela esquerda. Não é do Vitor Hugo. Vamos supor que o Tite entre com o Vitor Hugo jogando ao lado do Lohan no meio de campo. Ele muda o esquema tático dele, que eu acho que não deveria mudar. Por isso que eu colocaria o Matheus Gonçalves, tendo em vista que ele nunca coloca o Matheus Gonçalves, porque ele alega que falta oportunidade, momento. E seria o momento ideal para ele. Eu acho que seria uma boa. Mas tudo bem, o Tite sabe muito mais do que eu, ele está no dia a dia. Ele entende que colocando Vitor Hugo, independentemente do que ele pensa no esquema tático, vai ser melhor para o Flamengo. E para quem não sabe, o Matheus Gonçalves fez uma rodagem importante no Red Bull Bragantino na última temporada, o que maturou bastante o jogador. Claro que não está 100% maduro,
Mas é um ano interessante pro jogador. Sim. Pedrosa, eu como não posso perguntar, que eu nunca vi isso, mas o drone dele não falou, né? Eu não posso, Tudo o cara bem, pediu. Eu super entendo, eu faço isso todo Eu vou dia, Veneza. desvendar aqui. Eu entendo perfeitamente. A frase que eu mais escuto é, não conta pra ninguém conta não, pra tá, ninguém. Fernanda? Eu não vou conto. desvendar, aí depois que eu falar, foca no Venê. Só pra ver a cara Melhor dele. não, melhor Justo, vai lá, Só vai pra lá, ver vai a lá. cara dele. Então faz o seguinte, fica em pé ali, porque é difícil pro Cris cortar você. Vai lá. Fecha, É? no Venê, Então vai. fecha no Pedrosa. Lá onde eu fico, aqui, ó. Aí. Assim que o... Tem como botar tela com tela, ô Cris? Podemos? Consegue? Eu tô curioso pra ouvir o Pedrosa. Isso não é combinado não, hein? A gente tá na tentativa de botar tela com tela. Enquanto Vai. ele fala, a gente vai ver a reação de Vamos Veneno lá. aí. Vou ficar aqui, dá licença. Vamos ver se ele acerta. Lucas Pedrosa. Torcedor do Juventude. Conseguiu. Vamos lá, Lucas Pedrosa. Eu quero saber, Vene já tem a resposta, mas não pode contar. Lucas Pedrosa, o Tite escolheu o Vitor Hugo no lugar do Bruno Henrique, aí onde faz o Cebolinha. A pergunta que eu fiz pra Vene Luiz foi: o Tite vai mudar a tática, ou seja, vai deixar 2 atacantes e o Vitor Hugo ali mais ao lado do Lohan? Ou o Vitor Hugo vai fazer a função de um ponta esquerda aberto pelo lado esquerdo e não vai mudar taticamente o Flamengo? O que você acha que o Tite vai escolher? Segundo fontes, vozes da minha cabeça, eu acredito que ele vai colocar o Vitor Hugo no meio campo e vai liberar o Ayrton Lucas, que não vem fazendo boas partidas na lateral esquerda. Isso pode ser também porque ele ocupa um espaço, que é a principal característica dele. Boa. Quando tem um ponta ali que ocupa aquele espaço, e na minha visão, ele vai liberar o Ayrton Lucas quando o Flamengo tiver a bola, e ele vai deixar o Vitor Hugo, inclusive, para fazer uma contenção melhor ali de cobertura de lateral esquerdo, e o Flamengo, mesmo não jogando com ponta de ofício, vai ter um lado esquerdo equilibrado, e na direita vai continuar com o Luiz Araújo. Agora eu, segundo fontes, acho que já sei fazer leitura de Vene Luiz. Eu acho que ele vai deixar o Vitor Hugo aberto pela esquerda. Por quê? Teve a pergunta aqui do apurador pro cara, por que não o Matheus Gonçalves? Ou seja, o homem disse que o Vitor vai fazer a função aberta pela esquerda e ele falou, então por que não botar o Matheus? Eu vou responder o seguinte ao Pedrosa. É por isso que eu sou seu fã, Pedrosa. Então tá aí um pouco do que rolou no programa SBT Esportes Rio. No começo também a gente viu a opinião da Renata e do Denilson sobre o atual momento do Flamengo. O que esperar do Mengão para a partida de hoje? Confesso que tô bem animado, apesar de ser um jogo fora. O Flamengo tem um tabu gigantesco. Há muitos anos não vence o Juventude nessa circunstância do Campeonato Brasileiro. Mas essa temporada aqui o Mengão vai com tudo para brigar pelo título. E é claro, para ser campeão tem que vencer esses jogos difíceis fora de casa e quebrar esse tabu já daria uma baita de uma motivação pro elenco brigar pelo título, apesar dos desfalques. O Flamengo ainda é um time bem superior a esse bom time, bem treinado, time do Juventude. E aí, como vocês acham que o Flamengo vai jogar? Qual será a função do Vitor Hugo? Vocês conseguiram desvendar o que o Vene Casagrande tinha, a informação que ele tinha para passar pro público, para nós? Deixa a opinião aqui nos comentários. Daqui a pouco voltaremos com mais informações sobre o Flamengo, tudo sobre o Mengão antes desse jogo importantíssimo pelo Campeonato Brasileiro. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!